E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, por gentileza, em Efésios, capítulo de número 6. Efésios 6. Nós vamos ler do verso 10 ao verso 20. E se tiver alguém perto de você sem a Bíblia, seja honesto com essa pessoa e diga assim: vai comprar. Efésios 6, 10 a 20. Será que você poderia se colocar de pé, por gentileza? Em reverência à palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isso, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que, ao abrir da minha boca, me seja dada a palavra para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Volte mais uma vez seus olhos para o verso 13, por gentileza, que diz: por isso, peguem também toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Será que você poderia, por gentileza, fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça? Vamos orar. Pai de amor e de bondade, como é bom estarmos na Tua casa, nesta noite, reunidos no Teu santo nome, Te bendizendo, Te adorando neste culto a Deus, prestado a Ti, porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e todo louvor, ó Pai. E temos a plena convicção da Tua presença entre nós nessa noite. O Senhor já tem tocado em corações, o Senhor já tem falado ao coração de pessoas. E eu Te peço em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que mais uma vez, ao abrir a Tua palavra, o Senhor fale conosco. Fale de maneira ousada, fale de maneira clara, fale de maneira que o Teu Espírito Santo venha marcar a nossa vida, venha marcar a nossa história através dessa palavra, Senhor. E que possamos sair daqui muito melhores do que chegamos, pelo poder da Tua palavra em nós. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Amém. Você pode se assentar, por favor. Estamos nesse mês falando sobre ser inabaláveis. E ser inabalável é algo que, quando você pensa a respeito, para meditar a respeito, eu não sei qual é a figura que vem à sua mente, mas a mim vem de um rochedo. Se há algo que é praticamente inabalável, é um rochedo. Os americanos têm como rochedo de Gibraltar o seu grande símbolo de algo que é inabalável. Até essa semana estava conversando com um irmão aqui da igreja que trabalha com o seguro de vida da Prudential, e o símbolo da Prudential, que é a maior empresa de seguro norte-americana e acho que é do mundo também, é exatamente esse rochedo de Gibraltar, do Estreito de Gibraltar. E esse rochedo, ele simboliza essa confiança, essa questão de segurança, esse algo inabalável que os americanos entendem. E quando eu penso exatamente em ser inabalável, é algo mais ou menos assim. Eu penso num rochedo, penso numa rocha,
que por mais que você tente tirá-la do lugar, se ela é praticamente do tamanho assim, até os teus joelhos, você já não consegue tirar ela sozinho. Em casa tem, assim, no jardim, tem uma pedra enorme, uma pedra mais ou menos do tamanho dessa caixa de som aqui. Sozinho eu não mexo nela, mas de jeito nenhum. Ela é inabalável. Por mais que eu tente, por mais que eu possa fazer forças, por mais que de alguma forma eu tente movimentá-la, eu não consigo. Por mais que eu tente por minhas forças até mesmo, de alguma maneira machucá-la ou esmurrá-la, é impossível alterar o seu formato, é impossível movê-la de onde ela está. A mesma coisa deve ser eu e você como cristãos, como uma rocha ligada a outra rocha muito maior. Uma rocha aonde, quando olharem para nós, possam perceber que nós somos inabaláveis. É mais ou menos como um iceberg. Quando olham para você, veem somente a ponta de fora daquilo que tem debaixo da água. Você é essa ponta de fora. Você é aquilo que está exposto às pessoas. Você é aquela ponta do iceberg onde os navios, onde se tem medo de bater, porque é uma rocha, apesar de gelo. É uma rocha inabalável. Mas embaixo dessa rocha, embaixo daquilo que é aparente, que está diante dos olhos das pessoas, há algo ainda muito maior. Há algo ainda muito mais extenso, há algo ainda muito mais profundo, que garante que aquilo que está acima da rocha se torne inabalável. A mesma coisa é a minha e a sua vida, quando estamos alicerçados em Deus, Ele é a rocha inabalável, nós nos tornamos um com Ele, e assim nos tornamos inabaláveis, assim como Ele é. Você é inabalável em Cristo. Você é inabalável no Senhor. Ele é, a palavra diz que Ele é o rochedo da nossa salvação, para que tenhamos exatamente isso em vista. Somos inabaláveis em Cristo Jesus. Quando foi colocada a proposta dessa série de mensagens, foi exatamente para que você tenha essa concepção, essa ideia de que qualquer coisa que você possa enfrentar na sua vida, você pode enfrentar e ainda permanecer firme, porque você está no Senhor e Ele é o teu firme fundamento para que qualquer vento que venha contra você, qualquer dificuldade que venha contra a sua vida, você permaneça estável aonde você está, desde que você esteja unido ao Senhor. Portanto, se você quer aprender hoje algumas características dessa pessoa, desse cristão inabalável, o texto que nós acabamos de ler, que o apóstolo Paulo escreve a carta aos Efésios, nos dá diversas orientações. Eu poderia usar aqui muitos desses versículos, ou me ater somente a um desses versículos, para poder ministrar nessa noite. Teria mensagem aqui para o resto do ano, mas eu sei que vocês são fominha e vão ficar comigo aqui até meia-noite em nome de Jesus. Amém. O povo está na fé. Amém. Muito bem. A primeira característica que eu quero falar para você a respeito de um cristão inabalável, é essa que vai aparecer aí na tela. Coloca para a gente, por favor. Primeiro, ele sabe quem são os seus... Diga alto. Adversários. Tem gente que tem medo de falar de adversário, tem medo de falar de inimigo. Pastor, não fala de inimigo, não. Dá 3 tapas na boca. Não pode. Não, fala assim. Você tem que saber quem é seu inimigo. Você tem que saber quem é o seu adversário. E eu gostaria que você olhasse mais uma vez para o texto. O texto nos diz o seguinte, a partir do verso de número 11. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne ou contra o sangue. A nossa luta é contra quem então? Contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Mas até mesmo antes de colocar toda essa questão demoníaca, ele coloca ali o diabo como sendo o nosso primeiro adversário. A palavra diabo, o nome do diabo significa exatamente isso, adversário. Ele é o nosso adversário. E todo o principado e toda a potestade que está junto com ele, que caminha junto com ele, estes são os nossos adversários. É muito importante você saber quem são os seus adversários, quem são os seus inimigos, os seus reais e verdadeiros inimigos, para que você possa saber o que fazer, ou até mesmo o que esperar deles.
Você sabe que quando um lutador se prepara para uma luta, uma das coisas que ele faz é assistir os vídeos do seu oponente. Já não é o seu adversário, ele é o seu oponente. A mesma coisa um time de futebol. Quando tem um jogo com uma determinada equipe, é normal que o técnico assista o jogo da outra equipe, do outro oponente, da equipe adversária, antes deles jogarem contra, para estudar o adversário, para saber quem é o adversário, para saber como que ele joga, o que ele faz, quais são as suas jogadas de ataque, como é a sua defesa. A questão é que nós, muitas vezes, negligenciamos quem é o nosso adversário. Nós negligenciamos quem realmente batalha contra nós. Achamos que são as pessoas e não são as pessoas. O teu inimigo não é a tua sogra, para com isso, coitada dela. Não é ela, não. Tua sogra é uma bênção. Amém, irmãos? Amém. Foi ela quem providenciou o teu marido ou a tua esposa, então ela é uma bênção. Ela já fez muito por você, não espera muito mais, está ótimo já. Nós negligenciamos quem são os nossos adversários. Achamos, muitas vezes, que é o nosso chefe, achamos que são as pessoas invejosas, achamos que são as pessoas que têm ciúmes, achamos que é aquela pessoa que fala mal da gente, achamos que são aqueles que no Facebook não dão like nas nossas postagens. Esses não são os seus adversários, esses não são os seus inimigos. Esses são pessoas comuns, que têm sentimentos comuns, que passam por problemas como você, mas que muitas vezes empresta a sua língua para Satanás, para o verdadeiro adversário da sua vida. Não é a pessoa, mas quem muitas vezes age através da pessoa. E ela não precisa estar endemoniada para isso, basta simplesmente dar ouvidos à voz de Satanás, ao sugestionamento de Satanás, para que muitas vezes o verdadeiro inimigo possa utilizá-la como instrumento. Não são as pessoas. Porque se fossem as pessoas, Deus não nos daria a ordem de amarmos uns aos outros, sermos compassivos uns com os outros. Ele mandaria atacar uns aos outros. Esse é o seu adversário, ataca ele, meu irmão. Não. Mas exatamente por saber que não são as pessoas, é que Deus nos manda amar o nosso próximo e fazer com que o verdadeiro inimigo se cale diante de um poder que é muito maior do que a ação dele, que é o amor. Tem gente que acha que é aquele que tem inveja, e até às vezes numa mandinga gospel, começa a pendurar um monte de coisa em casa. Deixa a Bíblia aberta no Salmo 91. Deixa a Bíblia aberta no Salmo 23. Cola versículo para tudo quanto é lado. Não é para decorar, não. É com medo de alguma coisa entrar lá. Ele não usa a espada de São Jorge. Ele usa a espada de Jeová no quintal de casa. Para espantar uma olhada, a inveja, as outras coisas. Para. A palavra de Deus é santa, é viva, é eficaz, mas você está preocupado com pessoas, ao invés de estar preocupado realmente com o verdadeiro inimigo. Com a verdadeira entidade maligna que está tentando algo contra você. Ao conhecer o inimigo, você vai saber o que esperar dele. E a palavra de Deus diz exatamente qual é a ação de Satanás contra a nossa vida. E é simples. Ele vem para matar, roubar e destruir. Essas coisas podem abalar uma pessoa? Com certeza. É por isso que ele é o nosso inimigo, é por isso que ele é o nosso adversário. Porque através dessa ação, ele pode sim nos abalar. Ele pode sim nos tirar da nossa zona de conforto, se nós não estivermos alicerçados em Cristo, se não tivermos dentro dessas características. Ele usa de diversas formas. Ele pode usar pessoas. Ele usa as circunstâncias. Mas se tem uma arma que Satanás mais ama usar, é a mentira, porque ele é o pai da mentira. Portanto, muitas vezes, ele usa a mentira a teu respeito para tentar abalar você. Que ele quer matar, e matar não só fisicamente,
matar os teus sonhos, matar os teus planos, matar os teus projetos. Ele quer roubar aquilo que o teu coração conquistou de paz e alegria, e não roubar coisas materiais. Mas muitas vezes é através de coisas materiais que ele rouba a nossa paz, ele rouba a nossa alegria. Ele quer destruir o plano e o propósito de Deus na nossa vida. Ele quer destruir o teu lar, ele quer destruir a tua casa, ele quer destruir o teu casamento. Ele não está feliz com a tua felicidade. Esse é o verdadeiro inimigo e não as pessoas. Portanto, quando você sabe quem é, quando você realmente define e esclarece quem são os seus adversários, quem são os seus inimigos, você já sabe o que esperar deles. Então não espere nada diferente do teu adversário, a não ser matar, roubar e destruir. Ao saber disso, então se prepare, porque essas coisas podem tentar chegar na tua casa. Mas se você estiver no Senhor, você permanecerá inabalável. Porque é o texto que nos diz, para que você possa permanecer inabalável depois do dia mau, depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Segunda característica, ele se reveste daquilo que o guarda. Então o texto fala, na continuidade do texto, ele diz o seguinte: por isso, meus irmãos, por isso o quê? Depois de saber quem é o teu inimigo, o teu adversário, peguem toda a armadura de quem? De Deus. Está com a Bíblia aberta aí? Está vendo como precisa ter a Bíblia, não pode ficar só na tela? Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com o quê? A verdade. Então o texto nos diz, olha, para você vencer esses inimigos, você precisa tomar da armadura de Deus. E aqui, a armadura de Deus é algo fantástico. Eu poderia ficar aqui muito tempo falando só da armadura de Deus, mas eu vou resumir um pouco, para que você possa entender e compreender o que é essa armadura de Deus, que você precisa estar revestido, que você precisa usar, porque você precisa entender que quem quer ser um cristão inabalável, tem que saber, tem que se revestir daquilo que o guarda. E se há algo que pode te guardar é essa armadura de Deus, que se resume a algo extraordinário, e eu vou chegar lá. Primeiro que o texto fala que você vai se cingir com a verdade. O que é cingir-se? É o cinto. Outras versões dizem, é o cinturão da verdade. O soldado romano, ele usava uma túnica, e ao usar essa túnica, muitas vezes as suas intimidades ficavam expostas. É que nem uma mulher em meio a uma ventania. Se de repente ela está com uma saia um pouco mais larga, um pouco mais curta, em meio à ventania, as coisas levantam e aparece aquilo que ela não quer mostrar. Imagina um soldado romano usando uma túnica como se fosse uma saia, tendo que subir muitas vezes em um cavalo para ir a uma guerra ou uma coisa. Se ele não tiver o cinturão para lhe ajudar ali a segurar, para não deixar com que as coisas subam, certamente ele será exposto à vergonha. Por isso que a primeira coisa que é dito aqui, se a arma principal de Satanás é usar a mentira, ele fala para que você nunca seja exposto à vergonha e não se torne abalado por conta disso, por conta das mentiras, por conta das palavras que você criou. Então cinja-se com a verdade, que você possa sempre estar protegido pela verdade. Quer se tornar inabalável? Sempre seja verdadeiro, fala sempre a verdade e nunca a mentira vai te apanhar desprevenido. Através da verdade, torne-se inabalável pela verdade, para que Satanás não tenha um instrumento, não tenha algo para usar contra a sua vida, para usar contra você. Outra coisa que a armadura tem, ele diz, vou vestindo a couraça da justiça. Por que a couraça da justiça? A couraça é aquilo que vinha sobre o peito, para proteger o seu coração, para proteger os outros órgãos, para não tomar uma espadada, para não tomar uma flechada ali naquela região, que é muito perigoso. É a parte mais exposta nossa, dos nossos órgãos, é aqui à frente. Então vista-se com a couraça da justiça. O que é isso? Essa justiça que vem da parte de Deus e da qual Ele te resgatou, Ele te comprou e você sabe que Ele te tornou justo, Ele te fez justo, que não mais os pecados anteriores, os pecados passados podem vir como acusação sobre a sua vida, porque Deus já fez justiça para você, e por mais que Satanás venha tentar mentir para te acusar, para tentar te abalar, para tentar desviar você, você vai lembrar Ele, eu já fui comprado pelo sangue de Cristo. Não há nada que possa me abalar, você pode falar o quanto você quiser, mas a justiça já foi feita por mim, e eu estou vestido com ela, eu estou guardado por ela.
Depois a armadura continua nos dizendo: tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. Quando Paulo escreve esse texto, ele está preso e tudo que ele tem à sua frente é um soldado. Então ele descreve o soldado. E está lá o soldado com a sua sandália. Está lá o soldado com o seu calçado. Com certeza não era um calçado do mais famoso. Não era da melhor marca. Não era o mais bonito. Não era um mocassim, não era um escarpão, não era nada disso. Não era um salto 20. Era uma sandália funcional. Uma sandália para lhe facilitar no dia a dia. Ele amarrava aqui na canela para ela não soltar, para não cair. E bora, vamos andar, vamos caminhar. Era um calçado que lhe dava mobilidade e que ele não tinha risco algum de caminhar com ele e ter os seus pés perfurados e ter a sua trajetória interrompida por conta de alguns percalços. O que isso nos diz? Você quer se tornar inabalável? Que você possa andar sempre de acordo com a palavra de Deus. Porque se você andar segundo a palavra de Deus, não há nada que possa vir a te ferir, te machucar, te maltratar, porque você está amparado pela palavra do Senhor. Faça dela a sua rotina diária, faça dela sempre a direção das suas escolhas, faça dela sempre a direção das tuas palavras, faça dela a direção dos teus pensamentos, e agindo assim, você se tornará inabalável por onde quer que você ande. Outra coisa que a armadura nos ensina é empunhar o escudo da fé, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ok, você está andando na verdade, você tem conhecimento da justiça e sabe o que Cristo te comprou, você está andando segundo a palavra de Deus. Significa que Satanás não vai te atacar, que teu adversário não vai te atacar? Não, ele vai te atacar. Da maneira que ele puder, da maneira que ele achar, da maneira desesperada que ele tiver para te atacar, ele vai te atacar. E aí o que vai acontecer? Você vai ter que usar a tua fé muitas vezes. A tua convicção de que você tem em Deus, de que é Ele que te guarda. Porque se tem uma outra coisa que Satanás sabe fazer, é assustar. É ou não é? Como tem gente que tem medo e fica assustado com Satanás? É simples. É só ter um endemoniado aqui na igreja, de repente faz um clarão assim em volta. Blá. O povo some. Espera aí, não. Eu tenho que sumir, não. Eu vou meter a mão na cabeça dele se eu estiver andando em santidade, se eu estiver andando na verdade, se eu estiver calçado com os pés na preparação do Evangelho da Paz. Eu vou meter a mão na cabeça dele e vou lembrar que Deus me deu autoridade, Cristo me deu autoridade em seu nome para expulsar demônios, para curar os enfermos. Se eu comer alguma coisa venenosa, nada vai me acontecer, porque Ele me deu essa autoridade. Eu vou usar a fé, porque Ele vai tentar me assustar, mas eu vou lembrar de todas as promessas de Deus na minha vida. Eu vou lembrar de tudo aquilo que Deus falou a meu respeito, que é Ele quem me guarda, é Ele quem anda comigo, que não dormitará o guarda de Israel, que Ele está comigo de dia, Ele está comigo de noite, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Eu vou lembrar de todas as promessas de Deus, de todas as palavras de Deus, e eu vou fazer uso disso através da minha fé. Quando você pega os heróis da fé, a galeria dos heróis da fé em Hebreus 11, você vai ver quantas coisas eles atravessaram, quantas coisas eles passaram, tudo em nome da fé que eles sempre tiveram em Deus. Então você pode enfrentar qualquer coisa por conta da fé que você tem no Senhor Jesus Cristo. Não há o que temer, porque Deus nos diz na sua palavra, Ele não nos deu espírito de medo, mas do quê? De poder, amor e moderação. Próximo item dessa armadura preciosa. Usem também o capacete da salvação. Ah, meu irmão, olha que coisa preciosa. Por que o capacete da salvação? Muitas vezes eu fiquei pensando, você andou um aí à frente, ó, não tem problema, depois a gente põe lá. Por que o capacete da salvação? Que sabe aonde é travada a nossa batalha? É aqui. Somos nós uns contra os outros? Não é. Se ela não é contra a carne ou sangue, a nossa batalha é travada
nas regiões espirituais, mas aonde ela é influenciada? Na nossa mente, ela é travada na mente. A nossa batalha é travada na mente. Quando você permite uma palavra maligna vir e entrar na tua mente e ganhar morada no teu coração, quando você dá ouvidos para algo que vem perturbar você e roubar a tua paz, é na tua mente. É por isso que ele fala, olha, use sempre o capacete da salvação, porque a convicção da salvação jamais permitirá que qualquer engano do diabo venha entrar dentro de você. Eu sei que eu sou salvo em Cristo Jesus. Eu vou permanecer inabalável. Pode vir o problema que for, ele pode enviar a luta que for, pode ser enfermidade, pode ser escassez, pode me demitir, pode fazer o que quiser. Eu não vou permitir que nenhuma dessas coisas venha roubar a minha paz, ou venha através de engano sobre a minha vida, tentando lançar culpa sobre mim, porque eu sei que eu sou salvo em Cristo Jesus. Minha mente está guardada nele, minha mente pertence ao Senhor, minha mente é a mente de Cristo, e é nele que eu vou permanecer hoje e sempre. Ninguém poderá colocar qualquer outra coisa na minha mente que não venha da parte de Cristo Jesus. Outra coisa que esse texto nos ensina, que essa armadura nos ensina, é também usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que na verdade é o único instrumento de ataque que é colocado aqui. Não um instrumento de defesa, mas de ataque. A palavra de Deus. Como é que Jesus vence a tentação no deserto? Foi através da palavra. Tudo que Satanás vinha trazer contra ele, ele respondia através da palavra. Meu irmão, não é oração poderosa, forte, não é campanha, não é você ser ungido, não é nada disso, mas é através da palavra que você vence o maligno. É através da palavra de Deus, alicerçado na palavra de Deus, alicerçado no Espírito do Senhor. É através da vida do Espírito na sua vida que você vai vencer as astutas artimanhas de Satanás e vai na direção dele. Sabe por quê? A Bíblia nos diz o seguinte, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não é a porta da igreja que vai resistir ao inferno, é o contrário. É a porta do inferno que não vai resistir ao poder que foi dado à igreja do Senhor. Você é inabalável não somente para ficar aonde você está, para permanecer em Cristo Jesus, mas você é inabalável para seguir adiante naquilo que Deus tem para você, porque nós não somos aqueles que retrocedem para a perdição, diz a palavra, nós somos aqueles que andam adiante para a salvação. Nada nem ninguém pode te deter, se você estiver alicerçado em Deus, andando no Espírito Santo, cingido com a verdade, andando na justiça, ninguém pode te deter. Agora olha que detalhe curioso que tem nessa armadura, e aí que é algo fantástico. Por quê? Nós falamos que a armadura de Deus, ela é o cinturão da verdade. Qual é? Quem é que faz a seguinte afirmação? Eu sou o caminho a... Quem que fala isso? Jesus. Muito bem, quem é o sol da nossa justiça, que diz a palavra de Deus? Jesus. Quem é o autor e o consumador da nossa fé? Quem é que nos trouxe a salvação? Quem é o príncipe da paz, da qual o Evangelho retrata? E eu sou calçado nele. E a palavra revela a respeito de quem? Portanto, para se revestir da armadura de Deus, é estar plenamente revestido de Cristo Jesus. Se você estiver plenamente revestido de Cristo Jesus, você será inabalável. Terceiro, está lá, diz o texto, depois de conhecer e entender o que é a armadura, ele fala, orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo seja eu ousado para falar, como me cumpre fazer. Terceira coisa para você ser um cristão inabalável, permaneça vigiando. Permaneça vigiando.
Porque o teu adversário, ele vai querer te atacar em todo e qualquer tempo. Não acho que você ter vencido uma batalha vai trazer uma trégua para você. Não. Satanás não tira folga, não tira férias. Ele está todo o tempo tentando te perturbar e cumprir o propósito dele na sua vida, que é matar, roubar e destruir. Portanto, permaneça vigiando. Vigiando em oração. Através da oração. Sabe qual é um dos maiores problemas do crente? Por que muitas vezes ele é abalado? Porque ele não ora. A média de tempo de oração do evangélico brasileiro, sabe de quanto tempo é? Por dia. Sabe de quanto tempo é? 20 minutos? Quem acha que é 20 minutos? Quem acha que é 1 hora? Quem acha que é 2 horas? Quem acha que é 3 horas? A média de oração de um evangélico brasileiro é de 3 minutos por dia. 3 minutos por dia. Se é isso que faz com que você permaneça inabalável, é a tua oração vigiando para estar atento às ciladas, aos ataques de Satanás, você passa muito mais tempo exposto do que protegido. Muito mais tempo exposto do que protegido. Quer se tornar alguém realmente inabalável, vencedor em tudo aquilo que faz? Ore cada dia mais. Ore cada dia mais. Billy Graham dizia: ore até que você e Deus se tornem amigos íntimos. Ore cada dia mais. Orando e vigiando, orando e vigiando, orando e vigiando, orando e vigiando. Vigiando o quê? Vigiando o inimigo? Não. Vigiando as oportunidades. Vigiando o seu proceder. Vigiando o seu caminho. Vigiando por onde você está andando. Sabe por quê? Muitas vezes Deus está te colocando em algo fantástico, extraordinário. Deus está te colocando numa bênção. Deus realizou um milagre na sua vida. Mas às vezes a gente deixa de vigiar. E ao invés de permanecer inabalável naquilo que Cristo nos deu, naquilo que Deus nos deu, nós damos oportunidade. E aí aquilo que antes era uma fonte segura, era algo bom, se torna algo meio escorregadio. Já não é mais tão inabalável assim. Mas esse texto me chama a atenção porque ele não fala para você permanecer inabalável somente antes das lutas e das dificuldades. Ele não fala para você permanecer inabalável durante as lutas e as dificuldades. Mas se você prestou atenção na leitura, no verso de número 13, ele diz o seguinte: por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo. É depois que você precisa continuar permanecendo inabalável. Não é somente durante as lutas, mas é quando elas passam. É quando as dificuldades começam a cessar. Quando parece que tem paz, é ali que você precisa permanecer inabalável. É ali que você precisa permanecer vigiando para continuar inabalável. E em último lugar, coloca lá para mim, por favor. Quero que você, por gentileza, se coloque de pé. Só para você achar que eu estou terminando. Em último lugar, ele diz: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O cristão que é inabalável, ele sabe exatamente de onde vem a sua força e onde ele pode renovar as suas forças. É no Senhor. É sempre no Senhor. É em Cristo Jesus que você se torna forte. É em Cristo Jesus que você se torna inabalável. É em Cristo Jesus que as dificuldades podem ser vencidas. É em Cristo Jesus que o inimigo jamais poderá tocar em você. 1 João capítulo 5 diz o seguinte: que aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Antes, aquele que é nascido de Deus, que é Cristo, o guarda.
você está em Cristo e faz dele a sua força, e não se acha o Superman ou a Capitã Marvel Gospel, mas reconhece a tua total dependência desse Deus maravilhoso. Meus irmãos, não há nada mais precioso do que você se tornar um com Ele e ser inabalável. Eu só sou a pontinha do iceberg. Parece que sou eu. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: poxa, mas está acontecendo tudo isso e você está aí firme. Está acontecendo tudo isso contigo e você nem chora. Está acontecendo tudo isso com você e você continua sorrindo, continua alegre. Está acontecendo tudo isso, você continua de pé. Você vai falar: não, olha, você não entendeu, eu só sou a pontinha do iceberg. Para você me ver assim, é porque debaixo de mim tem uma estrutura muito maior. Muito maior. Muito maior. Uma rocha inabalável. Inabalável. Por isso, nessa noite, quero convidar você a fechar os seus olhos. E diante disso que nós ministramos, essas 4 características, poderia falar muitas outras. Se Deus falou no seu coração, se o Espírito Santo falou com você, se você deseja se tornar essa pessoa inabalável em Cristo Jesus, não significa que você vai parar de colocar a culpa em pessoas, e às vezes até em você mesmo. A sua luta não é contra carne ou sangue. Você vai se revestir daquilo que realmente pode te guardar, que é Cristo Jesus, a armadura de Deus. Você vai permanecer vigiando. Você vai aumentar o teu tempo de oração. Fala o quê? 3 minutos? Não, 3 minutos não. 3 minutos talvez vai ser o tempo que vai sobrar para eu almoçar, porque os outros 57 eu vou orar. Você vai declarar a Deus: Tu és a minha força, a minha fortaleza, o meu rochedo, o meu seguro, a minha habitação, a minha morada segura é o Senhor. Se é isso que você quer fazer nessa noite, eu quero orar com você, te dar a liberdade de sair do seu lugar e vir aqui à frente, voltar, dobrar os seus joelhos diante desse Deus maravilhoso, desse Deus tremendo. Fala: Senhor, eu quero ser inabalável. Eu quero ser inabalável. Eu quero ser inabalável. Eu sei o que o inimigo quer fazer contra mim, mas o Senhor não vai deixar. Eu vou ficar atento nas artimanhas dele. Eu vou ficar atento nas armas dele. E o Senhor vai me dar forças. Eu não vou culpar as pessoas. Eu não vou culpar situações ou circunstâncias. Eu vou me revestir da armadura de Deus, que é Cristo Jesus. Vou buscar mais Ele, buscar mais a sua presença, permanecer vigiando em oração. E vou sempre me fortalecer em Ti, porque quando eu me sentir fraco, é o Senhor quem vai me dar forças. Como diz o apóstolo Paulo: quando eu estou fraco é que eu estou forte, porque é o seu poder que se aperfeiçoa na minha fraqueza. É, Deus, te peço, Pai, nessa noite, em nome de Jesus, a respeito de cada um desses teus filhos que chegam diante da tua presença no teu altar. O Senhor os conhece, o Senhor os vê. O Senhor sabe, ó Deus, aquilo que tem abalado as suas estruturas. Alguns que têm perdido a paz, alguns que perderam a alegria, alguns que perderam o ânimo, perderam as forças. Mas, ó Deus, hoje ouvimos a tua palavra de maneira simples, mas tão objetiva, tão verdadeira, nos ensinando, ó Deus, nos mostrando quem é o verdadeiro inimigo. É com ele que nós devemos nos preocupar. As pessoas precisam ser amadas por nós.
Entender que muitas vezes elas mesmas se emprestam ao nosso inimigo para serem usadas contra a nossa vida. Mas que o Senhor tenha misericórdia de cada um, Pai. Perdoe, Senhor Deus, a esses filhos que acusaram a outros sem ter o conhecimento, sem saber exatamente o que estava acontecendo. Mas a partir desse momento, dessa hora, que ao olhar alguém que eles julgavam ser o seu inimigo, que possam olhar, aquela pessoa necessita da graça de Jesus Cristo, necessita do meu amor, e aquele que tem agido por trás dessa pessoa, esse é o meu inimigo, e é esse que eu repreendo na autoridade do nome de Jesus. Pai, eu te peço, ó Deus, que eles se revistam no Senhor nessa noite, que o Espírito do Senhor venha sobre eles, que o Espírito de Cristo venha sobre eles, que a mentalidade de Cristo venha sobre eles, e eles sejam guardados por Ti, que a armadura que é Cristo Jesus possa revesti-los, lhes trazendo segurança, em nome de Jesus Cristo. Que permaneçam vigilantes, ó Pai, orando em todo tempo, buscando a Tua presença, cientes, ó Deus, de que em todo tempo, ó Pai, Satanás deseja destruí-los, deseja matar, deseja roubar, deseja acabar com eles. Mas, ó Pai, em nome de Jesus, tudo isso já foi vencido e derrotado lá na cruz do Calvário, ó Deus. E é essa a certeza que nós temos, a fé que nós temos. Estamos alicerçados nas promessas do Senhor, no rochedo que jamais se abalará. E ó Deus, que hoje aquele que está fraco, aquele que está cansado, aquele que se sente sem nenhum vigor, possa ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder, para a glória e louvor do Teu santo nome. E assim, tendo vencido o dia mal, permaneçam inabaláveis para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Amém. Coloque-se de pé, por gentileza. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus, olha essa verdade nessa noite, e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. não posso ir embora nessa noite sem antes fazer algo que o Espírito Santo de Deus coloca no meu coração. A premissa para você se tornar inabalável está alicerçado em Cristo. É fazer dele o teu rochedo, o teu alicerce, o teu firme fundamento. E só há um meio de você fazer isso, entregando a sua vida, o seu coração completamente a Cristo Jesus. Completamente. Não é parcialmente, é completamente. É impossível você estar inabalável se você estiver na metade do rochedo. Não tem como. Você continua bamba, mas eu preciso estar firme, completo, os dois pés alicerçados, entregar completamente a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Você que nunca fez essa oração, entregando a sua vida ao Senhor Jesus, dizendo: eu quero entregar a minha vida, eu quero entregar o meu coração, porque eu entendi que é só em Cristo Jesus que eu permanecerei inabalável. Eu reconheço os meus pecados, eu reconheço os meus erros, mas eu reconheço que Jesus Cristo me ama. Ele morreu pelos meus pecados, Ele me deu a salvação, Ele me deu o futuro, Ele me deu esperança, e não há outro caminho para mim a não ser viver para Ele. Se você quer entregar a sua vida para Jesus nessa noite, erga a sua mão aí onde você está e eu quero orar com você. Aonde você está? Você vai fechar os seus olhos, vai colocar a sua mão sobre o seu peito. Repita comigo essa oração, por gentileza. Diga: Senhor Jesus, Senhor Jesus, quero nesta noite reconhecer a Ti como meu único e suficiente Salvador. Quero pedir perdão pelos meus pecados, pelos meus erros, pelas minhas falhas, pelo caminho por onde eu andei, onde não estava alicerçado em Ti. Me perdoe, Senhor. Obrigado, porque o Senhor morreu por mim.
Porque o Senhor morreu por mim. Porque ressuscitou ao terceiro dia Porque ressuscitou o terceiro para me dia, dar vida para me dar e vida vida em e abundância. vida em abundância. Obrigado por este amor. Obrigado. Escreve o meu nome Escreve meu no nome livro da vida, no livro da vida, porque eu quero estar contigo porque eu quero estar por contigo toda a eternidade. toda a eternidade. Guarde a minha vida, Guarde a minha vida, guarde o meu caminho. guarde o meu caminho. Revista-me com a tua presença. Revista-me com a tua presença. Que a partir de hoje, 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 eu seja verdadeiramente seja verdadeiramente inabalável. inabalável. Em nome de Em nome Jesus. de Jesus. Amém. Será que você pode dar um aplauso bem forte aí ao nome de Jesus? Glória a Deus. Não seremos